7 sinais de ataque espiritual. Hoje, o quarto vai te chocar. Existem momentos em que a pessoa olha ao redor e percebe que alguma coisa dentro dela mudou. A paz desaparece sem explicação. A mente não descansa. O coração vive cansado. Mesmo depois de orar, algo parece pesado. Como se existisse uma batalha acontecendo em silêncio. E o mais assustador é que muita gente está vivendo isso agora, sem perceber. Talvez você tenha chegado até este vídeo porque sente que alguma coisa está roubando sua força emocional. Você tenta continuar firme, tenta manter sua fé viva, tenta ignorar certos pensamentos, mas no fundo existe uma sensação difícil de explicar. Uma angústia silenciosa, um peso constante, uma inquietação que aparece principalmente durante a noite. E sabe o que mais preocupa? Muitas vezes o ataque espiritual não começa de forma visível. Ele começa lentamente. Primeiro na mente, depois nas emoções, depois na fé. Quando a pessoa percebe, ela já perdeu a paz, a motivação e até a vontade de se aproximar de Deus. Muita gente pensa que ataque espiritual significa apenas acontecimentos extremos, mas não. Em muitos casos, ele se manifesta através do medo constante, do vazio emocional, da confusão mental, da tristeza sem motivo e daquele cansaço que o corpo sente mesmo quando a alma é quem está ferida. Existe uma razão pela qual você não consegue encontrar descanso. Existe uma razão pela qual certos pensamentos têm consumido sua mente ultimamente. E hoje você vai entender sinais que quase ninguém percebe até que a própria vida comece a desmoronar emocionalmente. Os próximos minutos podem abrir seus olhos espirituais de uma maneira que talvez nunca aconteceu antes, porque um desses sinais pode estar acontecendo com você agora mesmo. E o quarto sinal é o que mais destrói pessoas silenciosamente. Preste atenção até o fim. O que começa pequeno na vida espiritual pode crescer dentro da mente sem que a pessoa perceba. E o primeiro sinal aparece justamente onde quase ninguém imagina. Sinal 1. Cansaço que não passa. Existe um tipo de cansaço que o sono não resolve. A pessoa dorme, acorda, tenta continuar o dia normalmente, mas por dentro parece drenada. Sem força emocional, sem entusiasmo, sem vontade de conversar. Até pequenas tarefas começam a parecer pesadas. E o mais estranho é que nem sempre existe uma explicação física para isso. O corpo está presente, mas a mente vive sobrecarregada. O coração parece carregar um peso invisível. Aos poucos, a pessoa perde a alegria pelas coisas simples, perde disposição para orar, perde energia para lutar pelos próprios sonhos. Muita gente pensa que isso é apenas estresse, e em alguns casos pode até começar assim. Mas existem momentos em que o desgaste emocional se transforma em algo mais profundo, uma opressão silenciosa, uma sensação constante de esgotamento interior. O inimigo sabe que uma pessoa cansada espiritualmente começa a baixar a guarda. Ela deixa de vigiar os pensamentos, deixa de cuidar da própria fé, deixa de buscar presença espiritual com intensidade. Por isso esse ataque acontece devagar. Primeiro vem o desânimo, depois a procrastinação espiritual, depois a vontade de se isolar. E quando percebe, a pessoa está sobrevivendo emocionalmente, não vivendo. A Bíblia mostra algo poderoso em o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Perceba uma coisa importante. Deus não ignora o cansaço da alma. Ele sabe que existem batalhas invisíveis que drenam as emoções humanas. E talvez esse seja o motivo de você sentir que sua energia desaparece, justamente quando tenta se aproximar mais de Deus. O ataque espiritual muitas vezes tenta convencer a pessoa de que ela está apenas fraca, mas existe diferença entre fraqueza física e desgaste espiritual. Quando a alma começa a adoecer, tudo perde cor. Os pensamentos ficam pesados, a fé oscila, o silêncio interno aumenta, e a pessoa começa a acreditar que nunca mais voltará a sentir paz. Mas isso é exatamente o que esse ataque quer produzir. Distância emocional, confusão,
e desistência silenciosa. E o próximo sinal começa justamente quando a mente deixa de encontrar descanso. Sinal 2. Pensamentos negativos que não param. Uma das formas mais silenciosas de ataque espiritual acontece dentro da mente. Não começa com barulho, não começa com algo visível. Começa com pensamentos repetitivos, cansativos e destrutivos que aparecem aos poucos até dominar o emocional da pessoa. De repente, a mente começa a imaginar o pior o tempo inteiro. A pessoa sente medo sem motivo claro. Cria cenários negativos. Perde a esperança rapidamente. Começa a acreditar que nada vai dar certo. E mesmo tentando pensar positivo, existe uma voz interior alimentando insegurança, culpa e desânimo. O mais perigoso é que muitos não percebem quando isso começa. Pensamentos negativos constantes enfraquecem a fé porque roubam a capacidade de enxergar esperança. A pessoa passa a viver em alerta emocional. O coração nunca descansa. A mente nunca silencia. E com o tempo, isso gera ansiedade, confusão emocional e um vazio difícil de explicar. Existe algo muito importante que poucas pessoas entendem. Toda batalha espiritual tenta primeiro dominar os pensamentos. Porque quando a mente enfraquece, as emoções começam a desmoronar logo depois. É por isso que tantas pessoas se sentem presas dentro da própria cabeça. Elas oram, mas continuam ouvindo pensamentos de fracasso. Tentam ter fé, mas uma voz interior diz que nada vai mudar. Tentam seguir em frente, mas algo sempre puxa a mente para medo, culpa e tristeza. A Bíblia revela em o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2: Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Perceba a profundidade disso. A transformação espiritual começa dentro da mente, e é exatamente ali que muitos ataques espirituais tentam agir silenciosamente. Quando a pessoa perde o controle emocional dos próprios pensamentos, ela começa a se afastar da paz sem perceber. Tudo vira preocupação. Tudo vira medo. Tudo parece pesado. E aos poucos, ela deixa de ouvir esperança porque o barulho mental se torna constante. Mas existe uma verdade poderosa que você precisa lembrar agora. Nem todo pensamento merece ser acreditado. Existem pensamentos que chegam para enfraquecer sua fé, roubar sua paz e fazer você acreditar que está sozinho. Só que o próximo sinal vai ainda mais fundo, porque ele afeta diretamente a presença de Deus dentro da rotina da pessoa. Sinal 3. Perda da vontade de orar. Quase ninguém percebe quando isso começa. A pessoa continua acreditando em Deus, continua dizendo que tem fé, continua acompanhando mensagens espirituais, mas algo dentro dela começa a mudar silenciosamente. A vontade de orar desaparece. Aquilo que antes trazia paz agora parece distante. A oração começa a ficar curta, sem intensidade, sem conexão emocional. Em alguns dias, a pessoa até pensa em orar, mas sente um peso estranho, como se alguma coisa a impedisse de se aproximar espiritualmente. E esse é um dos sinais mais perigosos de ataque espiritual. Porque quando alguém perde a vontade de buscar presença espiritual, o coração começa a ficar vulnerável emocionalmente. Muitas pessoas acreditam que precisam sentir força para orar. Mas a verdade é o contrário. É justamente nos momentos de fraqueza que a oração se torna mais necessária. Só que o ataque espiritual tenta criar exatamente essa distância. Primeiro vem o cansaço, depois os pensamentos negativos, depois surge a sensação de que Deus está longe. E então, a pessoa começa a se afastar lentamente, sem perceber. O mais triste é que isso acontece com pessoas boas, pessoas que já tiveram fé forte, pessoas que antes sentiam paz ao falar com Deus. Mas agora existe distração demais, barulho demais na mente, feridas emocionais demais no coração, e aos poucos, a alma vai ficando silenciosa. A Bíblia mostra algo profundo em o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Perceba que Jesus conecta a oração com proteção espiritual.
Porque a oração não serve apenas para pedir bênçãos. Ela fortalece a mente, protege o emocional, renova a esperança, dá direção quando tudo parece confuso. E talvez o verdadeiro problema não seja que Deus se afastou de você. Talvez você esteja tão cansado emocionalmente que não consegue mais perceber a presença dele como antes. O ataque espiritual ama produzir distração, frieza emocional e distância espiritual. Porque uma pessoa desconectada emocionalmente da fé se torna mais vulnerável ao medo, à tristeza e ao vazio. Mas o próximo sinal consegue ser ainda mais profundo, porque ele faz a pessoa sentir algo que destrói silenciosamente milhares de vidas todos os dias. Sinal 4. Sentir que Deus está distante. Esse é o sinal que mais destrói pessoas em silêncio. Porque não é apenas tristeza, não é apenas cansaço emocional. É a sensação de que Deus parou de ouvir. A pessoa ora, mas sente vazio. Busca força, mas sente silêncio. Tenta continuar firme. Mas dentro dela existe uma pergunta constante. Por que Deus parece tão distante de mim? E o mais perigoso é que muita gente começa a acreditar que foi abandonada espiritualmente. Esse ataque não chega de uma vez. Ele cresce lentamente através de decepções, dores acumuladas, orações não respondidas no tempo esperado e feridas emocionais que ninguém vê. Até que um dia a pessoa continua vivendo normalmente por fora, mas por dentro sente que perdeu conexão com Deus. Ela começa a lembrar de épocas em que sentia mais paz, mais presença espiritual, mais esperança. E então surge a culpa silenciosa. Talvez eu esteja decepcionando Deus. Talvez minha fé tenha acabado. Talvez Ele não queira mais me ouvir. Esses pensamentos destroem o emocional, porque fazem a pessoa se sentir sozinha até espiritualmente. E existe algo muito importante que você precisa entender agora. Sentir Deus distante não significa que Ele abandonou você. Em muitos momentos da Bíblia, homens e mulheres de fé também enfrentaram silêncio espiritual. Davi escreveu em o livro de Salmos, capítulo 22, versículo 1: Deus meu, por que me desamparaste? Até pessoas profundamente espirituais viveram momentos de dor emocional intensa. O problema é que durante o ataque espiritual, o silêncio parece definitivo. A mente começa a interpretar sofrimento como abandono. A dor começa a distorcer a esperança. E é exatamente isso que enfraquece tantas almas. Porque quando alguém acredita que Deus desistiu dela, perde força para continuar lutando. Mas existe uma verdade poderosa escondida dentro dos momentos mais escuros. Deus também trabalha no silêncio. Existem batalhas espirituais acontecendo enquanto você acha que nada está mudando. Existem processos invisíveis acontecendo dentro da sua alma neste momento. E talvez Deus tenha permitido que você escutasse esta mensagem hoje justamente para impedir que sua esperança morra completamente. Porque o próximo sinal começa quando o coração perde não apenas a paz, mas também a capacidade de enxergar propósito na própria vida. Sinal 5. Perda de propósito e vazio interior. Existe um momento em que a pessoa para de sentir entusiasmo pela própria vida. Ela continua acordando, trabalhando, conversando, cumprindo responsabilidades. Mas por dentro algo parece apagado, como se a alma tivesse perdido direção. Nada empolga, nada satisfaz, nada parece fazer sentido por muito tempo. E esse vazio interior é um dos sinais mais perigosos de desgaste espiritual, porque ele age silenciosamente. Aos poucos, a pessoa deixa de sonhar, deixa de acreditar no futuro, deixa de enxergar valor na própria caminhada. O mais assustador é que esse sentimento pode aparecer mesmo quando aparentemente está tudo bem por fora. Muita gente sorri enquanto trava batalhas emocionais intensas por dentro. Existe um tipo de ataque espiritual que não tenta destruir a pessoa rapidamente. Ele tenta esvaziá-la lentamente. Roubar motivação, roubar esperança, roubar propósito. Porque quando alguém perde o sentido da própria existência, começa a sobreviver emocionalmente em vez de viver. E então surgem pensamentos perigosos,
Nada muda. Nada vale a pena. Talvez minha vida nunca tenha propósito. Essas ideias começam pequenas, mas crescem dentro da mente quando o coração está cansado espiritualmente. A Bíblia mostra algo poderoso em o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Perceba algo importante. Deus fala sobre futuro justamente para pessoas emocionalmente cansadas. Porque um dos maiores objetivos do ataque espiritual é fazer você acreditar que não existe mais esperança para a sua vida. Só que o vazio que você sente hoje não define o seu destino. A confusão emocional não define quem você é. O silêncio que você enfrenta agora não significa que sua história terminou. Muitas vezes, Deus começa a reconstruir uma alma exatamente no momento em que ela pensa que está quebrada demais para continuar. E talvez seja por isso que você chegou até este vídeo. Porque no fundo, mesmo cansado, ainda existe uma parte sua procurando luz. Mas o próximo sinal consegue prender pessoas durante anos, porque ele faz a pessoa se afastar de todos sem perceber o que está acontecendo. Sinal 6. Vontade de se isolar de todos. Um dos sinais mais silenciosos de ataque espiritual é quando a pessoa começa a desaparecer emocionalmente das pessoas ao redor. Ela para de responder mensagens, evita conversas, perde vontade de sair, começa a se afastar até de quem ama. E o mais perigoso é que, no início, isso parece apenas necessidade de ficar sozinho. Mas aos poucos o isolamento começa a alimentar tristeza, confusão mental e pensamentos cada vez mais pesados. A pessoa acredita que ninguém entenderia o que ela está sentindo. Então ela sofre em silêncio. Sorri quando necessário. Finge estar bem. Mas por dentro está emocionalmente esgotada. Existe algo muito sério no isolamento emocional. Quando alguém fica sozinho tempo demais dentro da própria mente, os pensamentos negativos começam a ganhar mais força. A dor aumenta, o medo aumenta, a sensação de abandono aumenta e a esperança começa a diminuir lentamente. É exatamente por isso que muitos ataques espirituais tentam afastar a pessoa de conexões saudáveis, de ambientes de paz e até de pessoas que poderiam ajudá-la espiritualmente. Porque o isolamento enfraquece o emocional. A Bíblia mostra em o livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 ao 10. Melhor é serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Perceba a profundidade disso. Deus nunca criou o ser humano para carregar guerras emocionais sozinho. Só que quando a alma está ferida, ela começa a acreditar que se afastar é proteção. E então surge um ciclo perigoso. A pessoa sofre, se isola, pensa demais, enfraquece emocionalmente e se afasta ainda mais. O ataque espiritual ama silêncio emocional, porque no silêncio da dor, muitos acabam acreditando em mentiras sobre si mesmos. Mentiras como: ninguém se importa comigo, eu estou sozinho, ninguém entenderia minha dor. Mas existe uma verdade que você precisa ouvir agora. Isolamento prolongado pode apagar lentamente a esperança dentro do coração. E talvez esse seja o motivo de você sentir que sua mente está tão pesada ultimamente. Porque o próximo sinal é o mais perigoso de todos. Ele começa quando a pessoa perde a capacidade de sentir paz, mesmo nos momentos em que deveria descansar. Sinal 7. Incapacidade de sentir paz. Esse é um dos sinais mais profundos de batalha espiritual. A pessoa tenta descansar, mas a mente continua acelerada. Tenta relaxar, mas o coração permanece inquieto. Tenta dormir, mas os pensamentos não silenciam. Mesmo em momentos que deveriam trazer tranquilidade, existe tensão interna, uma sensação constante de alerta, como se algo dentro dela nunca conseguisse desligar completamente. E aos poucos, a paz desaparece da rotina. As pequenas preocupações se tornam gigantes. Os pensamentos ficam mais pesados durante a madrugada. O medo começa a dominar situações simples, e a alma vive como se estivesse esperando algo ruim acontecer o tempo inteiro.
Esse tipo de desgaste emocional destrói lentamente a esperança porque a pessoa passa a viver cansada até nos momentos de descanso. Ela já não consegue aproveitar silêncio, não consegue aproveitar momentos felizes, não consegue sentir leveza emocional. Tudo parece pressionar a mente, tudo parece consumir energia interior. A Bíblia revela algo poderoso em O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Perceba isso. Existe uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas o ataque espiritual tenta exatamente impedir a pessoa de acessar essa paz interior. Porque quando alguém perde a paz, perde clareza. Quando perde clareza, começa a tomar decisões movidas pelo medo. E quando o medo domina a mente, a alma começa a se afastar da esperança. Só que existe algo extremamente importante que você precisa entender agora. Sentir-se emocionalmente atacado não significa que você está derrotado. O fato de você ainda estar ouvindo esta mensagem mostra que existe uma parte da sua alma lutando para não desistir. E talvez Deus tenha permitido este vídeo aparecer diante de você justamente porque sua mente precisava ouvir isso hoje. Você não está sozinho nessa batalha. Existem feridas invisíveis que ninguém vê. Existem guerras emocionais que acontecem em silêncio. Mas nenhuma escuridão é maior do que a presença de Deus, quando uma pessoa decide não desistir da própria fé. E nos próximos momentos você vai entender como recuperar sua força espiritual antes que esse peso destrua completamente sua paz interior. Existe uma pergunta que talvez esteja ecoando dentro de você neste momento. Como eu saio disso? Depois de tantos pensamentos pesados, tanto desgaste emocional, tanto silêncio interior, muitas pessoas começam a acreditar que nunca mais voltarão a sentir paz, como se a própria alma estivesse cansada demais para continuar lutando. Mas preste atenção no que vou dizer agora. Ataques espirituais têm um objetivo muito claro: enfraquecer sua mente até que você desista da esperança. Porque quando uma pessoa perde esperança, ela começa a aceitar a dor como se fosse parte definitiva da própria identidade. E talvez isso tenha acontecido com você sem perceber. Talvez você tenha se acostumado com a ansiedade, com o vazio, com o medo, com noites pesadas, com pensamentos acelerados, com a sensação constante de estar emocionalmente esgotado. Só que Deus não criou você para viver aprisionado emocionalmente. Existe uma diferença entre passar por uma batalha e pertencer à escuridão dessa batalha. Você pode estar ferido sem estar derrotado. Você pode estar cansado sem estar abandonado. Você pode estar em silêncio sem que Deus tenha parado de agir. A Bíblia mostra algo poderoso em o livro de Salmos, capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Perceba a profundidade disso. Deus não se aproxima apenas de pessoas fortes. Ele se aproxima principalmente de pessoas quebradas emocionalmente. Pessoas cansadas. Pessoas feridas. Pessoas que chegaram ao limite da própria força. E talvez seja exatamente por isso que você está ouvindo esta mensagem agora. Porque existe uma parte da sua alma pedindo socorro silenciosamente. E Deus ainda consegue ouvir até aquilo que ninguém mais percebe. Talvez o ataque espiritual tenha tentado convencer você de que não existe saída. Talvez tenha tentado apagar sua fé lentamente. Talvez tenha colocado medo dentro da sua mente todos os dias. Mas existe algo que nenhuma escuridão consegue destruir completamente: a possibilidade de recomeçar. Enquanto existir fôlego dentro de você, ainda existe esperança. Enquanto você consegue ouvir esta mensagem, sua história ainda não terminou. E o próximo momento pode se tornar uma das orações mais importantes da sua vida hoje. Senhor, olha para essa pessoa que chegou até aqui carregando um peso que ninguém consegue enxergar. Tu conheces as batalhas silenciosas que ela enfrenta dentro da própria mente. Conheces as noites difíceis, os pensamentos acelerados, o medo escondido atrás do silêncio e o cansaço emocional que ela tenta disfarçar todos os dias. Pai, existem feridas que palavras humanas não conseguem curar.
Existem dores que ficaram guardadas por muito tempo dentro do coração, e talvez essa pessoa tenha chegado ao limite da própria força. Mas neste momento eu peço, toca essa alma com a tua paz. Que toda a confusão mental comece a perder força agora. Que todo medo escondido dentro da mente seja substituído por esperança. Que toda a opressão emocional seja quebrada pela tua presença. Senhor, restaura aquilo que o sofrimento tentou destruir silenciosamente. Renova a fé dessa pessoa. Renova a esperança. Renova a vontade de viver. Mostra para ela que ainda existe propósito, ainda existe luz, e ainda existe um caminho mesmo em meio à escuridão que ela enfrenta hoje. Acalma os pensamentos que não deixam essa mente descansar. Fortalece o coração cansado. Abraça essa pessoa nos momentos em que ela sentir que ninguém mais a entende. E principalmente, não permita que ela desista de si mesma. A Bíblia declara em o livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Que essa promessa entre profundamente dentro desta alma agora. Que toda sensação de abandono seja substituída pela certeza de que tu permaneces presente até nos momentos mais difíceis. E se essa pessoa estava pensando em desistir silenciosamente, que hoje ela encontre forças para continuar mais um dia, porque nenhuma dor dura para sempre quando Deus começa a restaurar um coração. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou com você de alguma maneira, escreva nos comentários. Deus está cuidando de mim. Talvez hoje você tenha percebido que não está enlouquecendo, não está sozinho e não está abandonado. Existem batalhas espirituais que ferem silenciosamente a mente e o coração. E muitas pessoas carregam dores invisíveis, sem ter coragem de falar sobre elas. Mas reconhecer os sinais é o primeiro passo para recuperar sua paz. Não permita que pensamentos negativos convençam você de que sua história terminou. Deus ainda consegue restaurar pessoas cansadas, curar corações feridos e devolver esperança para almas que estavam quase desistindo. E se você conhece alguém que está vivendo momentos difíceis, alguém emocionalmente cansado, ansioso, sem paz ou distante espiritualmente, compartilhe esta mensagem. Às vezes, uma única palavra pode impedir alguém de desistir silenciosamente. Inscreva-se no canal, porque nos próximos vídeos você vai descobrir mensagens profundas sobre batalhas emocionais, fé, cura interior, propósito espiritual e sinais que muitas pessoas ignoram até que a própria vida comece a desmoronar. Proteja sua mente, proteja sua paz. E nunca se esqueça, até nos dias mais escuros, Deus continua trabalhando em silêncio.